Então, beleza. Fiz aqui o acesso, né? Vamos lá, na opção das vendas, registrar venda. Bacana, ó. Temos aqui, então, todas as informações relacionadas às vendas, né? Desde o número 8 e etc. Vamos salvar, vamos para a venda número 9. Vamos aqui fazer, por exemplo, uma venda de ração para cães, uma quantidade de 5. Quando eu clico em salvar, registrado com sucesso, e ele mostrou somente ela. Então, perfeito. Ó. Se eu continuo salvando, vamos fazer aqui. Ó. Então, não acabou a venda, porque ele também quer comprar ração para gatos. Né? Então, no caso aqui, vão ser 3 pacotes de ração para gatos. Eu vou clicar em salvar, ó, e ele continua buscando e listando somente essa venda. E eu já vou vendo a totalização. Está dando 395. Então, tranquilo. Né? Não tem segredo nenhum aqui. Nós conseguimos aplicar, né, de forma fácil essas informações. Aqui eu não estou colocando questão de desconto e tudo, mas se você quiser pode adaptar perfeitamente, ok? Então se você colocar um campo aqui de desconto, basta você pegar esse total e subtrair pela quantidade de desconto em que você deu naquela venda. Então não estou entrando em detalhes nisso, né, mas dá para vocês também inserirem. Maravilha! Então se eu quiser uma nova venda, né, acabou essa venda, foi só esses 2 itens. Eu vou clicar aqui e fazer uma nova. E aí então ele já me permite colocar um outro número da venda. Se eu coloco, por exemplo, 10 aqui, ó, vamos colocar um valor qualquer, e salvo, ele já não busca mais o 9. Por quê? Porque ele já vai buscar com base nesse novo valor. E aí já começa uma nova venda ali. Bacana. Agora, fica faltando aqui a parte do estoque e a parte de impressão do cupom dessa venda. Né? Vamos fazer também isso. O estoque é o seguinte, aí nós vamos ter que começar a trabalhar com seria aqui uma decrementação no banco de dados. Toda vez que for gerado uma venda, o valor que a quantidade que estiver aqui terá que ser abatida do estoque. Aqui ele até me mostra, ele busca a quantidade em estoque, né, por padrão. Antes de fazer isso, nós precisamos primeiro de fazer uma outra verificação, que é o seguinte: quando eu for vender, eu tenho que saber se esse valor que eu coloquei aqui é maior do que o estoque. Se for maior, eu já não posso deixar acontecer então essa venda. Então vamos lá. Aqui ainda no botão salvar, nós temos esse teste, que é se o texto é vazio, né? Beleza, se o texto for vazio, ele for diferente, se o texto do número for diferente de vazio, ele vai então aqui salvar e vai acontecer tudo. Antes aqui acima, nós vamos fazer o seguinte: eu vou verificar se o meu, ou melhor, vamos fazer o seguinte: se o texto é diferente de vazio, ele faz isso, certo? Eu poderia até colocar aqui, ó, se o texto é diferente de vazio, e colocar também uma outra condição, que é esta condição da quantidade, né? Então poderia fazer uma condição múltipla aqui para que ele pudesse salvar. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o meu txt, no caso o texto, só que aqui ele está como texto. Então, vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que extrair valores desse txt para poder fazer uma comparação. Então vamos lá. Vou criar aqui, ó, din, né, que é uma variável. Vamos colocar como se fosse uma variável de quantidade. Vamos pegar aqui, ó, mais ou menos a mesma coisa que nós fizemos aqui. Din quanti, vou até colocar aqui, ó, quantidade, para não repetir nomenclatura aqui, e din seria estoque. Pronto, que é a quantidade que eu tenho em estoque. Bacana. E o que eu vou fazer aqui então vai ser o seguinte: a minha variável quantidade vai receber o valor que estiver dentro do meu txt quantidade, ponto text. E a minha variável estoque, claro, vai receber o que tiver no txt estoque, ponto text. Beleza. Neste caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que criar uma condição, né, para poder verificar essa totalização. Eu poderia até fazer o seguinte: fazer sempre a quantidade menos o estoque. Se esse valor for menor que 0, ele já não deixa então eu salvar. Vamos fazer aqui o seguinte: vamos pegar aqui, ó, e vamos criar uma outra variável chamada total estoque. Tem várias formas de fazer isso, beleza? É só uma das dicas que eu estou dando aqui. Total estoque é a quantidade menos o estoque. Pronto. E se o texto for vazio or o meu estoque, né, o meu total estoque for menor que 0, ele não vai deixar, ok? Aliás, for maior que 0. Nesse caso aqui, ó, maior que 0 não, porque se for 0 também pode.
Aqui vai ser ó, maior ou igual a zero, né? Porque pode ser igual. E aqui não pode ser OR, tem que ser AND, porque ou o tanto texto tem que ser diferente de vazio e tem que ter uma quantidade aí pelo menos de zero em estoque. E aqui eu vacilei, né? É o estoque que eu tenho lá menos a quantidade. Perfeito. Agora vai dar certo. Aqui embaixo você pode fazer o seguinte, antes de sair do AND IF, nós podemos colocar um else. Porque aqui nós temos o if, vamos colocar o else. Se der isso, vamos colocar o message box falando que a quantidade em estoque é insuficiente. Pronto. Perfeito. Vamos testar isso aqui na próxima aula.